povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já aproveitando essa oportunidade, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós. E hoje, cara, para tudo, mano. Eu tô com o cara, eu costumo falar que ele é o maestro dos vocais, meu maestro, Fael Magalhães. Seja bem-vindo ao Papo com Menê Podcast. E aí, mano, que alegria estar aqui, cara. Gostei muito, obrigado, convite mega honrado. Pô, Meneleu já é parte da família, já é um amigo, assim, feliz demais de poder estar aqui. Mais essa conquista, né, irmão? Sim, sim. Uma coisa que eu sempre tenho falado para ele, assim, eu acompanhei mais ou menos o início, assim, né, a carreira. Tenho tido a alegria de gravar, de participar dos últimos, dos principais trabalhos dele. E é muito legal quando você acompanha assim, a ascensão do artista, mas sobretudo a garra, a vontade. Eu falei, cara, você é uma inspiração. Isso aqui é o tipo de coisa que eu já falei para ele, que a gente troca ideia sempre via WhatsApp, e agora eu tô assim, verbalizando para todo mundo. Esse cara aqui é um exemplo assim, de trabalho, que cara. Ele ensina a gente. Entrevistado aqui é você. Olha só, cara. Cara, como é que tá essa fase aí? Como é que foi na pandemia? E como é que tá sendo pós-pandemia os trabalhos, os seus trabalhos, né? Rapaz, sei que você tem vários trabalhos aí de não só vocais, mas também também a parte de dublagem. Fala pra gente. Pois é, a pandemia, né? A pandemia ela trouxe assim A pandemia, de certa forma, salvo toda a parte, né, ruim mesmo, horrível, né, de tudo que a gente viveu, né? Sim. Ela fez a gente, de um modo total, geral, a gente teve que se reinventar. E a pandemia nos tirou digo nós, assim, da arte, da música, da arte como um todo, né? Nos tirou da zona de conforto, se é que ela existia para alguns. Mas vou falar no meu caso. Eu tive a bênção de já começar a ter aquela coisa de, poxa, eu acho que eu vou comprar um equipamento, né? Um computador aqui, sim, uma placa, um microfone. Antes da pandemia, mal sabia eu que seria essencial. Exato, a grande sacada, entendeu? Então, assim, na pandemia, tudo ficou mais enxuto. Aliás, a gente estava até aqui no off conversando sobre isso, até mesmo antes da pandemia mesmo. Desde que essa coisa do single veio à tona, né? Que nós paramos de gravar álbuns, né? Sim. Então, assim, a demanda caiu bastante dessa coisa de gravação em estúdio. Sim. E a ida ao estúdio também passou a não compensar tanto. Porque assim, uma coisa é você sai da sua casa, tem um custo de deslocamento para poder gravar, sei lá, um álbum com 10 músicas, 12 músicas. Você tira sua passagem, sua alimentação e tal, não sei o que, e você consegue... Mas aí quando você sai de casa para gravar uma canção, 2 canções... De repente, o deslocamento que você tem e custo, de repente, você vai comer alguma coisa, já, sei lá, já é metade já daquilo que você ganharia numa canção. Então, eu comecei a querer fazer essa coisa de começar a gravar em casa por conta disso também. Mas foi muito bem devagar. Aí, quando chegou na pandemia, cara, isso acelerou. Porque, assim, nós não podíamos deixar de trabalhar. Foi um período muito difícil, de uma escassez muito grande de trabalho como um todo, né? Sim, com como certeza. Um todo. E aí, quando a gente foi vendo que as coisas começaram a funcionar, deu certo. Agora, você perguntou da pandemia, o que é interessante é o pós-pandemia e o que a gente tem, que a gente ainda está aí, né? Não tanto quanto, mas o que eu tenho analisado no mercado. E o que eu tenho visto essa coisa de trabalhar de casa, eu senti que isso é uma coisa que não deve ir embora mais, não. Para alguns é verdade. Exato, entendeu? Gravar em estúdio ainda continua valendo. É sempre legal, entendeu? Sim. Mas essa modalidade de gravar em casa, eu tenho visto que, sabe, foi a grande sacada. A gente estava com medo dos colegas bateristas. Depois que os bateras conseguiram dar o seu jeito de, sabe, de ter uma sala, de ter sabe, e conseguir gravar a bateria em casa também, ou num espaço que é seu, de não vir até o estúdio. Sim. Cara,
a coisa tá rodando, tá acontecendo, a máquina não parou de girar e tem funcionado. Tem sido assim. Pô, cara, que bom. Cara. Mas assim, para você estar numa posição de se reinventar durante a pandemia, né? E até pós-pandemia mesmo, precisa de muita experiência no mercado. E, cara, como é que começou tudo isso, cara? Teve um grupo, lá no início teve um grupo que eu tô sabendo, queria que você falasse sobre esse grupo que teve no início. Com certeza, eu acredito que não foi com esse grupo, mas como é que foi o seu início na música? Fala pra mim. Ó, a música vem de casa, agora do berço, né? O papai me ensinou a tocar violão, uma família muito musical. E, cara, teve sim a ver com o grupo, mas também com a igreja, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? Eu fiz parte de uma igreja que era extremamente musical, cara. Mas muito, muito mesmo. Na Igreja Batista Central em São João de Meriti. Eu ainda, essa semana, participei de uma sala online e a gente estava trocando ideias sobre adoração, sobre esse assunto da música como um agente formador também nessa questão musical. A igreja, como um agente formador musical na vida do músico, né? Sim. E aí eu comentava sobre isso, assim, eu era membro de uma igreja... Só cortando, quem comentou isso aí que eu recebi alguns dias atrás, a Mônica Coropos. Mônica Coropos, sim. Então ela falou muito sobre isso. Pastora Mônica, incrível, uma mente maravilhosa. Então, assim, a igreja ocupou esse papel e, assim, na minha vida foi... Eu estava comentando o seguinte, que eu era de uma igreja que era tão grandiosa, né, e grande mesmo fisicamente falando. Eu me lembro que nós tínhamos uma orquestra, sabe? Essa coisa de Handel, Aleluia de Handel, Jesus a Alegria dos Homens. E isso eu ouvi na igreja. Então, assim, a gente não tinha lá, na época, eu me lembro, não tinha o oboé, não tinha o fagote, mas de trompa, violinos, metais, sax, flautas, metal, madeira e tal, né? Cello, baixo, essas coisas. Tudo tinha o maestro Iracito Cerqueira, que também é um luthier, e também os filhos deles todos tocavam. Então, assim, eu tinha isso no domingo na igreja, e o coro cantando, sabe? E isso foi uma riqueza muito grande. Fora as outras partes. Então, a galera que tocava um negócio mais um samba funk, que é as músicas do Semeador. Tinha uma outra galera, um outro grupo que tocava uma parada mais vencedores por Cristo. Então, assim, a igreja me deu isso, tá? Essa música toda que eu tenho. Ela foi esse agente formador de caráter também musical. E atrelado isso à minha casa, o meu pai, que sempre me colocou a ouvir muita música. Eu ouvi muita coisa da música brasileira, muito da bossa nova. Sim. E assim, é minha música raiz, é minha preferência musical mesmo. E, cara, eu me lembro assim que eu ouvia muito Jobim, ouvia muito João Gilberto, mas teve um dia que meu pai me apresentou um grupo chamado Take Six. Aí, ó, virou uma chave. Uma chave, eu imagino, cara. E quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, assim, sabe? Foi uma coisa que, assim, uma sensação que eu não sei explicar até hoje. Eu me apaixonei pela música vocal masculina. Então, quando eu tinha, assim, uns 12 anos, meu avô cantava em quartetos também. Tinha um grupo lá na igreja Batista Central, o Baluarte, né? Eles estavam sem pessoa para ensaiar, o regente, né? E na época eu já tinha um grupo, eu já trabalhava com divisão de voz, muito novo, você vê. Eu comecei a tocar aos 3 anos de idade, papai começou a me ensinar. E aí me chamaram. Agora tu vê, um menino, um garoto, né, cantando. O mais velho já tinha na época 18, eu estava na época da muda vocal, né? Mudando a voz. E me chamaram para poder ensaiar eles. E aí eram 4 na época, quando eu entrei ficou 5, né? Eu dei a ideia de trazer mais um, porque eu era louco, eu queria ter um Take Six pra mim. Pô, grande oportunidade, cara. E aí eu acreditei nisso, cara. Então, assim, incrível. Nós cantamos assim, juntos, assim, ininterruptamente, durante 15 anos, sabe? Olha só. Aí, eu lembro que quando foi 97 para 98, 97 teve uma cruzada evangelística lá na igreja, na Central, né? Em que um grupo de americanos foi lá, né? Veio até aqui, né? Uma galera da Carolina do Norte, pessoal do Texas também.
E quando foi... E nessa cruzada a gente cantou. E quando foi em 98, eles queriam fazer uma cruzada lá nos Estados Unidos. E aí eles falaram assim, poxa, aquele grupo da igreja de vocês, poxa, se a gente desse um jeito de trazê-los e tal. E aí, aquela coisa, né, assim, Deus é bom demais. Então, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu tinha 15 anos de idade, né, 14 para 15, foi em 98. Nós ficamos 26 dias lá e cantamos em algumas igrejas, algumas escolas, fizemos Carolina do Norte, Carolina do Sul, Shelby. Foi muito legal, e já com o grupo. Aí, na volta de lá, nós gravamos o nosso primeiro e único CD que o grupo gravou, nunca gravamos mais. Eu cheguei a começar a projetar os arranjos para o segundo CD, mas nunca saiu. E dali para cá a vida mudou, né? Assim, eu continuei a fazer arranjo e depois pintou um convite para poder... Nessa época você já trabalhava com música? Não trabalhava. Outra coisa curiosa, assim, eu queria fazer... Eu sou formado técnico em publicidade, e eu queria fazer comunicação social ou jornalismo, trabalhar com essa área do marketing, na época, né? E eu lembro que eu tinha um estágio, né? Tinha que ir num estágio numa antiga empresa de telefonia, e uma amiga falou assim, pô, Fael, vamos ali comigo ali num estúdio ali gravar back vocal. Eu falei, gravar back vocal, o que é isso? Vamos lá, pô, tô precisando, tem no estúdio do fulano de tal, assim. Eu falei, cara, mas tinha um estágio hoje, pô, mas vamos lá. Cara, faltei o estágio. Tô gravando até hoje. Fevereiro agora... Não voltei mais. Fevereiro agora fizeram 20 anos quase, mais de 20 anos que eu tô nessa aí gravando, sabe? Comecei em 2002, profissionalmente trabalhando. Sim. E daí, assim, não parei. Vieram outras oportunidades e... Você vai conhecendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali, a pessoa te indica para isso, indica para outras coisas, e por aí vai. A primeira imagem que me vem quando eu falo de você foi aquele cabelo encaracolado. Oi! Na época, eu acho que foi... Assim, você pode até me corrigir, mas eu acho que a grande oportunidade sua como profissional... a primeira grande oportunidade sua como profissional foi estar com a banda da Aline Barros? Foi assim, foi o boom, né, cara? Foi uma assim, antes da Aline, eu já estava gravando. Sim. Eu já estava gravando e, inclusive, antes de eu entrar na Aline, eu já tinha ido na MK uma vez. A primeira vez que eu entrei na MK... Ih, rapaz... Eu lembro que eu gravei um disco do Alex Gonzaga. Ele tinha na época um CD, aquele estilo... Canções Eternas Canções. Aí eu lembro daquela música, vem pra mim, vem viver essa paixão. No mesmo disco, ele gravou, cara, vou falar na sua língua pra você, nananana, acho que era do Ed Wilson, alguma coisa assim, né? Sim. E o Vaguinho Carvalho, que produziu esse disco e tal. Foi a primeira vez que eu entrei na MK. Eu fiquei assim, caraca, tô aqui na MK e tal. Foi nesse dia que eu conheci o Edinho, né? Edinho é meu amigo até hoje. Um cara, assim, uma voz que é muito relevante na minha vida. Uma pessoa que eu escuto muito, né? Um cara que eu tenho a alegria de sentar para conversar. Me ajuda muito em muita coisa. E aí foi. Mas não tinha voltado mais para fazer mais nada lá na época. Aí... pintou uma oportunidade, sim, lembrei, foi em agosto mais ou menos de 2004, né, o Marquinhos Menezes, que na época era o papa dos vocais, o Marquinhos tinha gravado todo mundo, sabe, eu tinha uns sonhos... Um grande sucesso do Reman Gireu. Exato, eu tinha uns sonhos na época que comecei a fazer back vocal. Primeiro, era gravar com o Jairo e com as irmãs, né, que eles tinham um grupo, né? Era o Vocalize. E a gente era vizinho, a gente morava todo mundo no mesmo bairro, ali, São João, ali, né? O Íris, ali, todo mundo morava por aí pertinho, Vila dos Teles. E eu falei, caraca, bicho, o vocal do Vocalize. O Vocalize na época era o lance, né? Aí eu conheci eles depois, a gente começou a gravar. E depois o Marquinhos, cara, que o Marquinhos era o papa do vocal na época, né? E aí eu lembro que, assim, o Marquinhos já tinha assinado com a MK. Lembra do disco Debaixo de Tuas Asas? Linda canção, né? Sim, na época ele, né, saiu da Rimageria e tal, enfim. E aí ele foi convidado para poder... para regimentar o vocal da Aline.
né? Aí entre chamar um, chamar outro, porque ele não pôde gravar, ele não podia gravar. Aí me indicaram, né? A minha irmã na época me indicou, teu irmão, cara, legal. Vamos lá. Ele canta bem, canta, cara, e tal, não sei o que. Aí foi nisso, aí na época da comunidade Zona Sul, a gente foi gravar lá. Nós gravamos o vocal, o CD de Som de Adoradores. Então, pra mim, na minha cabeça, seria só mais um disco. Mas mal sabia eu que a banda dela, fixa, que viajava com ela na época, estava passando por uma mudança, por uma reformulação. Ela queria vir para a estrada com um novo conceito, com esse disco, né? Que foi o Rogério que produziu, o Rogério Vieira e tal. E aí começou, cara. Foi assim, eu gravei o disco Som de Adoradores. Logo depois o Rogerinho ligou para mim, eu não esqueço a ligação. Cara, legal, gostei de conhecer você. Tá com alguém, tá viajando, tem um compromisso? Eu falo, não, cara, eu tô só na igreja, trabalhando, de vez em quando eu gravo uns vocais e tal, não sei o quê. Topa fazer um teste? Eu falei, claro, vem dia tal, assim, ensaio. Aí fui. E daí, cara, foram 11 anos de Aline Barros, de estrada. E foi assim, literalmente assim, a ascensão. Na verdade, se ela fazia parte da banda fixa, né, dela e ali acabou aparecendo outros tipos de trabalho vocais. Sim, também, era exatamente o que eu ia falar. É que assim, a Aline é uma vitrine incrível, né, cara? Sim. E o Som de Adoradores foi algo assim que mudou a realidade do louvor congregacional no Brasil. Mas deixa eu lembrar, o Som de Adoradores, ele veio antes do DVD de 20 anos. Sim, foi o primeiro pela MK Music, sim. Entendeu? Aí no ano seguinte a gente gravou o DVD e tal, aquela coisa toda. Mas o Som de Adoradores, cara, foi um negócio assim que qualquer igreja ia cantar. Até hoje a gente canta Som da Me Usa-me. Sim. Não adianta. Foi um negócio incrível, sabe? Foi uma virada muito grande. E, cara, a gente viajou muito fazendo, sabe, essas turnês, assim, daquele disco e tal. Aí, as pessoas começaram a me ver. A segunda grande oportunidade que eu tive também, que aconteceu pela vida do Marquinhos também, mas agora, assim, eu lamentei, né, porque foi uma coisa, assim, triste, né? Foi o CD Sementes da Fé, da Cassiane. Sim. Eu queria gravar, eu queria entrar, começar a trabalhar com a Cassiane e o Jairinho, são duas pessoas também que eu admirava demais, admiro até hoje. E o Marquinhos, eram 14 faixas, Marquinhos gravou num dia, foram 2 dias de gravação. No dia seguinte, ele já gravou num dia, ele estava se sentindo muito mal, eu estava com febre, estava enxaqueca e tal. No dia seguinte ele não aguentou voltar para gravar, aí não voltou. Aí, e quem vai colocar? Não, o Fael, cara. Olha o Fael, vai ser que caiu. Quem é? Não, menino que tá trabalhando lá em Barros e tal, canta bem. Aí, assim, foi uma outra grande oportunidade. Do CD Semente da Fé, eu gravei 7 canções, né? Marquinhos não podia, eu tive a responsabilidade de substituir o Marquinhos. E ali, a partir daquilo ali também, eu gravei muita coisa com o Jairinho, assim, e foi muito legal também essa trajetória de gravar. Mas, sim, a Aline foi a grande vitrine, assim, que jogou a gente, assim, sabe? E assim, eu queria que você me falasse quais foram as grandes amizades nessa caminhada na música que você teve. Porque é bom, às vezes, a gente lembrar daqueles que realmente foram importantes nessa caminhada, grandes amigos, né? Eu gosto muito de falar sobre isso também. As pessoas que fizeram parte da caminhada. Quem foram essas pessoas? Aí... Eu não vou dizer que eles são anônimos. Desculpa, mas a gente pode cometer injustiças, mas assim, mas sempre tem aquelas pessoas que marcaram mais. Sim. Até porque eu acho que isso é uma coisa assim. Um deles eu já citei aqui, e esse cara, o posicionamento dele, me ensinou a ter paz no que eu vou te dizer e responder agora. Porque assim, a gente que é da arte, né? A gente que trabalha com isso. Às vezes a gente se frustra porque a gente não consegue separar as coisas, né? Mas graças a Deus, a gente, eu não posso falar aqui e falar, foi só vitória. Não, apanhei muito, mesmo, sabe? Mas eu cresci, valeu, serviu pra caramba. E assim, eu tenho que citar o Edinho, porque o Edinho foi uma pessoa extremamente importante em tudo isso. Existem pessoas que eu tenho uma gratidão eterna,
Mas o Edinho, além da gratidão, o Edinho foi assim, um tutor, um treinador, um cara que assim, do Edinho só houve verdade. E a postura dele em relação a isso me influenciou muito, sabe? E ele mostrou muito para mim essa coisa de, cara, existem pessoas que você leva para a sua vida para além desse ambiente do trabalho, do estúdio. Agora, existem outras, cara, que você simplesmente convive e trabalha. Faça o seu melhor, seja o profissional que você é. Sim. E, cara, vida que segue. Então, assim, de início, lá atrás, lá no início, tem pelo menos 3 que são, assim, diretamente culpados de eu estar vivendo isso que eu estou até hoje. Sim. Um é o José Victor, o Zezinho. É um cara que insistiu de eu ter um computador, de tentar começar a programar, sabe? Falou, não, cara, você tem talento, faz. Você sabe fazer. O Zé, ele é um cara que, assim, até hoje, às vezes o Espírito Santo me incomoda, eu pego, passo a mão no telefone, ligo, ele falou, fala, filhão, o que você tá precisando? Eu falei, de nada, eu tô ligando só para agradecer. Eu lembro daquele dia em que ele insistiu, o outro, o Marcelo Almeida, um grande amigo, e a Raquel, que começou gravando comigo lá atrás, só nós dois fazendo vocal, eu não tinha noção do que era. Eu nunca tive dificuldade com os intervalos, com abrir voz, com cantar em vozes. Isso é uma coisa. Saber fazer back vocal é outra. Porque o back vocal nada mais é de que mais um instrumento na canção. Você não tem a guitarra, não tem a bateria, não tem o teclado, o sax, as cordas, enfim. Mas você tem também o back vocal. Ele é um instrumento a mais. Ele não é uma peça. Ele não é uma peça que ele tem único, exclusivamente a função de cantar aquela letra. Não. Ele é dinâmico demais. Tem hora que ele usa de algumas onomatopeias, tem hora que ele usa as que usa, tem hora que ele reforça uma coisa que o cantor está cantando. O back vocal pode substituir, de repente, um quarteto de cordas, bem como também um naipe de metais. Então ele é versátil demais. Então, até eu entender e aprender essa modalidade, eu aprendi que fazer back vocal é diferente de cantar em vozes. Fazer de grupo vocal. Então eu tinha a vivência do grupo vocal. E, sabe, eu não sabia trabalhar como backing vocal. Então a Raquel foi essa pessoa que me ensinou muito isso, porque já estava trabalhando nesse estúdio há muito tempo, e quando eu entrei nesse estúdio que eu fiquei fixo por 9 meses trabalhando lá, entendeu? Ela me ajudou. A Raquel hoje é uma pastora, é minha amiga até hoje. Então, assim, de início da caminhada, tem esses 3 que são, assim, diretamente culpados. E, claro, eu não posso deixar de falar do cara que me deu a oportunidade de aprender. O cantor Rob. Trabalhei no estúdio do Rob 10 meses assim seguidos, sabe? Lembra do Rob? A vida não vale nada, sem tua presença é uma fachada, uma falsa aparência. Então, assim, trabalhei lá direto, cara. Aí lá eu aprendi a mexer no programa, aprendi a gravar, aprendi a fazer o back vocal. Não foi fácil a caminhada. Dali migrei para outras coisas, outros estilos. Outra coisa que também vale a pena falar, né? Eu só vi um determinado estilo de música. O cara que vai ser vocalista, você fala assim, cara, mas aí o que você gosta? Não tem preferência daquilo que eu mais gosto de cantar. É claro que tem um certo estilo de música no qual você se identifica. Mas se você viver para trabalhar só daquilo que você gosta de cantar, desculpa, mas eu preciso te dizer que você vai ter dificuldade em trabalhar. Não vou falar que você vai ficar desempregado, mas você vai ter dificuldade. Sua demanda vai ser um pouco menor. Então, assim, eu quis expandir isso, né, cara? Então, assim, eu não tenho um estilo próprio. Sabe aquela coisa? Dê o que se pede? Eu canto. Sim, na verdade você não tem um estilo próprio, mas tem as suas preferências. Exato. Tem aquilo que eu amo cantar, mas em se tratando de backing vocal, velho, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é isso aqui, beleza. É sertanejo, sou sertanejo desde criança. Entendeu? Não é a rock. Bicho, cantei a vida toda. Você tem que cantar e tem que entregar um negócio, sabe? Então, isso na caminhada a gente veio desenvolvendo com o tempo e foi interessante aprender isso com essas pessoas. E para além da vida, o que eu tenho vivido, além da vida, porque eu tenho vivido depois nos anos mais para cá, com certeza, muita gratidão. O Jarinho,
ao Rogério Vieira, graças a Deus, eu trabalho com o Rogério até hoje, entendeu? O próprio Marquinhos Menezes, sabe? Tantos outros que me ajudaram demais, entendeu? Pode falar, aí eu queria só interromper a parte de música e queria que você falasse de uma pessoa que atende pelo nome de Marina Falcão. Queria que você falasse como que começou, que pra mim, não, particularmente, cada um tem sua opinião, mas pra mim é o casal 20 da comunidade Batista do Rio, pra mim. Tá? Rapaz. Então falasse de Marina Falcão, de Luiz, Pedro e Joana. Rapaz, a Marina, quando as pessoas olham pra mim e falam assim, Marina, você orou pouco, o Rafael orou muito. O nego me zoa demais. Cara, não, minha mulher é uma bênção, cara. Ela é incrível, Marina é incrível. Eu conheci Marina, Carlos, olha só. Conheci Marina com 15 anos de idade, cara. Mas você sabe que a gente nunca namorou, bicho? Porque eu namorei, noivei e casei com Marina em 10 meses. Nós tínhamos 24 anos. Foi no ano de 2006. A gente começou a namorar em 2 de janeiro de 2006. 26 de outubro de 2006, nós nos casamos. Esse ano, fazem 16 anos que nós estamos juntos. A minha igreja lá, Central de São João, nós recebemos um pastor novo na época, o pastor Sebastião Brito, né, um paizão, que esse pastor ele veio de Novo Horizonte. Ele era pastor de uma igreja que era próximo da casa da avó da Marina. Sim. E na época do carnaval, nas férias, eles passavam esse período de férias numa casa de praia que os avós da Marina tinham, a família da Marina tinha, na região dos Lagos, lá em Unamar, né? E aí, assim, depois que esse pastor foi para a nossa igreja, né? Ele continuou durante um tempo indo para essa casa lá, porque gostava da família, os filhos deles conheciam a família e tal, aquela coisa. E aí no retiro, em 98, 99, se não me engano, o que aconteceu? Teve mais um retiro desse carnaval, a igreja estava em Arraial, num CIEP, né? Eu sinto saudade dessas épocas, sabe? Eu já vivi. Era maneiro, né? Tu vai, pega a colchonete, dorme ele no chão, pá. Te vira. Né? Essa coisa toda legal. E aí, nós estávamos lá em Arraial, e ele estava em Unamar. Aí, uma tarde dessa, ele falou assim, Marina, você está fazendo o quê? Eu falei, não estou fazendo nada não. Ó, quer ir comigo lá em Arraial? Vou lá ver como é que está o pessoal lá da igreja. Ela, estou fazendo nada, vamos lá. Aí apareceu ele e o filho dele, o João Brito, né? Que hoje é um pastor também. E eles foram lá no retiro. Aí quando a gente chegou lá, o João, né? Que já era meu amigo recente, né? Ele tinha chegado na igreja, a gente fez amizade rápido. Foi me apresentar a Marina. Cara, quando eu vi, parecia uma indiazinha. A Marina tinha um cabelão, veio até as costas, assim, sabe? Fiquei apaixonado, cara. Mas a Marina não deu nem ideia pra mim. Tinha que ver. Deu nem ideia. Aí, ela saiu assim, fui eu, né? Chorar minhas mágoas no violão sempre, cara. Eu só vivia com o violão pra cima e pra baixo. Eu tava na quadra da escola, assim, né, com o violão. Na área de tarde, aí ela voltou, aí me viu tocando violão. Eu falei, você toca? Eu falei, toco. Eu falei, eu também toco, mas eu toco teclado. Aí desde aquela época eu já falava, eu vou pro Seminário do Sul, vou ser ministra de música e tal. Eu falei assim, que legal, pô, bacana. Minha tia que me ensinou a tocar teclado, eu estudo com ela. Aí depois eles foram embora e ficou por isso mesmo. Rapaz, passou aí 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos mais ou menos. Eu fui ao Seminário do Sul assistir um recital de uma amiga minha, a Márcia, que estava na época fazendo o Seminário do Sul. Quando eu cheguei lá para assistir o recital de um grupo feminino, um coro feminino do seminário que tinha, o coro Okira, né? Que era da Estela Júnior, uma pianista incrível. Sim, conheço, claro. Conhece Estela, né? Feríssima. Pois é. Aí, cara, quando eu chego lá no recital, que eu olho, quem que tá lá cantando? Marina Falcão. Caraca! Aí, pô, tava linda, né, cara? Aí eu fiquei meio com vergonha, assim, né? Aí acabou o recital, ela que veio falar comigo, falou assim, Rafael?
Falei, pô, e aí? Eu falei, caramba, cara, que legal, você por aqui e tal, aquela coisa toda e tal. Aí eu lembro que naquela época eu já tinha gravado e ia ter o lançamento do CD do grupo. Aí eu convidei ela para poder ir lá. Aí ela foi lá em São João, sabe? E eu sei que assim, nós nos vimos dos 15 anos pra cá, foram vezes esporádicas, cara, sabe? Nós nos conhecemos com 15, depois com 18 eu vi ela cantando recital, depois ela foi lá ver o grupo cantando, e depois nós não nos vimos mais. Aí quando foi em dezembro de 2005, eu já estava com a Aline, e eu lembro que eu já estava assim, tipo uns 10 dias na Bahia, direto, tocando. Sim. Aí a Marina é professora de canto, né? Aí um dos alunos dela falou assim, Marina, tu já viu uns gordinhos que estão cantando com a Aline Barros? Não vi não. Era você e sua irmã. Ela, tá, vou procurar depois. Aí ela foi, olhou na internet, né, e tal, falou, eu conheço ele, isso aqui é o Rafael e tal, conheço ele, pô, canta pra caramba, ele é irmã dele e tal, aquela coisa toda. Aí, rapaz, na época, né, a rede social da época era o Orkut. Sim. E aí, eu lembro que eu tava na Bahia, assim, e a gente ia pra passagem de som, aí eu desci, não sei se estava com meu irmão, não sei com quem eu estava no quarto, falei assim, vou lá embaixo rapidinho, eu vou desci antes, né? Falei, poxa, eu vou usar o computador lá do hotel, que eu vou dar uma olhada no meu Orkut antes da passagem de som, vou descendo, tá? Aí quando eu cheguei, aí tinha lá um negócio de uma solicitação de amizade, aí tava escrito assim, Marina Falcão, e uma menina com cabelinho curtinho, fiquei olhando assim, Marina Falcão, porque a gente chamava ela de Marina Morena, eu não sabia que ela era Falcão. Uhum. Aí eu fiquei olhando, e depois eu perguntei mesmo, eu falei, gente, olha aqui, eu falei, lá, é Marina Morena, ela é maneira, cara, pô, pega ela pra me adicionar aí também e tal, não sei o quê. Aí adicionamos e tal, e aí a outra rede de comunicação era o MSN, cara. Isso aí pra quem é raiz. Pra quem é raiz, meu. Aí foi nisso, aí a gente começou a conversar, aí eu descobri que ela morava a 10 minutos, assim, andando, a gente tava morando muito pertinho da casa do outro. Uhum. Aí quando foi isso, a gente começou a conversar, eu já estava terminando um namoro, né, mas estava namorando, ela também estava terminando um namoro, enfim. E aí quando foi a gente passou assim a virada do ano juntos, ela me convidou para ir na casa de um colega, quando foi no dia 2 de janeiro de 2006, a gente começou a namorar, e foi dia 26 de outubro do mesmo ano, nós nos casamos. Então assim, a minha história com a Marina é um negócio assim louco, cara, porque nós não éramos amigos de adolescência, infância, que a gente veio e namorou e tal, não. História incrível, mano. Pois é, aí que vem a melhor parte. Isso virou música. Isso virou música. Eu fiz uma canção contando a minha história. Que legal, cara. O mais legal é agora, que eu vou falar aqui em primeira mão para você, aqui no podcast do Menê. Essa música sai esse ano. Rapaz. Que isso, cara, que legal. Aí a música, assim, 16 anos depois eu vou lançar, 11 anos depois eu vou lançar a canção. Por que eu vou lançar? Fiquei na crise, porque o Orkut caiu, né? Mas esse ano parece que vai voltar, esse burburinho do Orkut voltou. Falei, tu quer saber? Eu vou lançar, assim, eu contando a história de como é que foi e tal, de como é que foi a nossa... E ficou bem legal. Eu tô gostando pra caramba do resultado, né? Que legal. É um dos projetos que eu ainda tenho pra esse ano. Se e Deus a prole? quiser. Fala da prole. A prole, cara, aí... No início do namoro, ela falava que queria ter 4, né? Eu falei, filha, 4 filhos? Caramba. Mas aí a gente parou nos 3, né? É. E assim, eles são a minha vida, né, cara? Eu falo pra todo mundo, eu acho que eu sei ser mais pai do que ser músico. É a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. Ah, que maravilha, cara. Não, é gostoso demais, cara. E eu tenho vivido, negão, um momento de que, assim, é decisivo, né? Mas eu fico muito grato a Deus, sabe? Acho que não existe preço melhor do que você ver os seus filhos entendendo, sabe? Entendendo a questão do Deus que você serve, quando vocês conseguem compreender, sabe? Sim. E decidir por isso também. Porque, bem da verdade, é uma só, né?
a salvação ela é individual, né? Sim. E hoje a minha prioridade, né, sobre a vida deles, além de pregar o evangelho, ensinar o evangelho para os nossos filhos, tanto a mim e da Marina, é de ensiná-los a fazer boas escolhas, né? Independente da fé, vamos dizer assim, mas ensinar eles a fazerem boas escolhas, porque a gente está vivendo um mundo muito de valores muito invertidos, né? E de cara, isso é muito complicado, mas quando você vê assim seus filhos, além de, sabe, serem pessoas de caráter, decidindo por Cristo, querendo estar integrados na igreja, porque é o prazer deles, não porque o pai ou a mãe está arrastando. Sim. Todos eles, todos três, têm as melhores amizades deles na igreja, o grupo social deles, além assim, da escola e da família, a igreja também, eles são participantes, eles são líderes. Os três participam de coros graduados, sabe? A mais velha, que é a Luíse, né? Ela canta no coral de adolescentes, canta também no louvor, também missão louvor. O Pedro também, né, que é de 11 anos, canta no coro de juniores. A Joana também está cantando no coro infanto-juvenil. Então, assim, isso é legal. Isso é bom demais, assim, é das coisas que eu sou mais grato a Deus. Quando você fala assim, Senhor, obrigado, deu certo. Então, agora, isso é fruto do preço que você resolve pagar, né, cara? Sim. Em relação a tudo isso. Não tem jeito. E assim, cara, assim, só voltando um pouquinho pra música, o que acontece? Essa camiseta aqui, eu não posso deixar de falar dessa camiseta aqui, porque essa camiseta está escrito Quero Ser Diferente, que é uma das canções que você gravou quando você começou a sua carreira como cantor solo. Isso. E assim, antes de pedir para você falar sobre essa música que você compôs com a Marina, eu queria testemunhar, né, algo aqui, porque a gente sempre tem um padrão, a música cristã, né, gospel, ela proporciona um padrão de música, né? E assim, eu sempre gostei muito de música brasileira, sempre quis arriscar, mas por muitos anos eu tive medo de arriscar. Entendeu? Eu tive medo de arriscar. E uma das pessoas que me incentivou a fazer isso foi você. Ah, legal. Durante os nossos papos, cara, faz o que você quer. Sim. Faz o que você gosta. Sim. Não se preocupe com as outras. E aquelas palavras foram importantes para eu assimilar bem isso. E essa música aqui, a letra dessa música, eu ouvi ela durante muitas semanas, todos os dias. E aquela música fortaleceu muito. Amém. O que eu faço hoje. Amém. Se hoje eu tenho coragem para gravar um Pai Nosso, que é uma bossa nova. Sim. Se hoje eu tenho coragem para gravar um Siga o Senhor, que é uma música de tradições nordestinas. Se hoje eu tenho daqui a pouco eu estou lançando Sambão, que é uma mistura. Se hoje eu tenho essa coragem, foi porque você um dia, no nosso bate-papo, você conversou comigo sobre isso, sobre essa letra aqui, cara. Quero ser diferente, quero cantar o que ninguém cantou. Como é que pareceu essa música aí? Rapaz, pô, obrigado, cara. Fiquei emocionado mais uma vez. Eu me emociono porque, assim, tem preço, irmão. É verdadeiro mesmo o que eu disse pra você. As várias vezes em que a gente conversou pelo telefone, eu falei, negão, o que você está buscando? O que é para você hoje ter uma carreira? É o teu sustento? Aí você falou, não, bicho, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, é um ministério. Aí eu lembro do dia que a gente estava no estúdio e você falou sobre a sua profissão e eu vi os teus olhos ficarem marejados, o quanto você é apaixonado pelo aquilo que você faz. Quando você falou o tempo que você está nisso, eu lembro de um cordão que você usava, que tinha uma, né? Aí ele falou, pô, velho, tantos anos, você sabe, como você vibra. Eu falei, cara, então, irmão, não é uma preocupação sobre aquilo que você vai comer, não vai... Então grava aquilo que é verdade para você. Foi o que eu falei para você, cara, independente de onde isso vai chegar. Agora, uma coisa é certa, tem alguém
que está precisando ouvir a mensagem de Cristo através daquilo que é verdade para você, desse teu estilo. Então, assim, esse foi o meu maior incentivo para você fazer isso. Mas é um preço muito grande, né? Porque nem todo mundo, às vezes, compreende isso. E quando você se propõe, de repente, numa contramão, não acompanhar o efeito manada, né? Aí, o pessoal está fazendo, todo mundo vai e faz, vai atrás. Às vezes é complicado, é um tanto quanto que frustrante, é uma coisa assim que você pensa em desistir, você pensa em parar, porque você, caramba, eu estou militando nesse negócio há tanto tempo, aí você vem acreditando na força do nome e a coisa não acontece. Mas, assim, essa canção é uma canção que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque, assim como o seu, eu tive a alegria de ouvir muitos testemunhos. E o que é mais legal é que a gente está aqui e participa e partilha da mesma fé. A gente crê no Cristo ressurreto, crucificado, morto, mas ressurreto. Na redenção e remissão dos nossos pecados através da cruz. É isso que a gente prega. Ele é a boa nova do Evangelho, sabe? É o que a gente fala. Isso é legal, mas ainda foi muito mais emocionante, Carlão, eu ter vários testemunhos de pessoas que não professam da mesma fé, mas se identificam com a canção. Isso para mim foi marcante. O testemunho dessa canção, ele é simples até. Marina dava aula, acho que estava na época ela ainda estava dando aula de canto, uma aluna acho que na Barra da Tijuca, alguma coisa assim. E ela disse que ela estava passando pelo túnel da linha amarela. E na hora o Espírito Santo deu a ideia e a letra para ela. Aí disse que pegou o engarrafamento, ela catou uma caneta no papel, ela escreveu aquilo ali assim, sabe? Essa música nasceu assim. Aí ela falou assim, toma aqui, bota a música. Eu peguei a letra, aí eu na hora, o riff, tudo. Eu quero ser diferente. Saiu assim, cara. Foi um negócio assim, sabe, que eu não sei te dizer exatamente. Eu pensei nisso, eu pensei nisso, eu pensei nisso. Não foi uma canção esteticamente que eu digo para você assim, sabe? Eu estava ouvindo isso e isso me inspirou para... Eu não posso dizer isso. Sim. Foi uma canção assim que eu posso dizer para você que nem eu nem ela compusemos, veio pronta do Espírito Santo para as nossas vidas. Sim. Foi um presente, mas assim, a letra dessa canção veio dessa forma. Ela estava dirigindo, cara, sabe? Olha que negócio doido. Passando pela linha amarela, no engarrafamento, pintou. E ela falou comigo muitas vezes, falou assim, filho, isso aqui não é para crente, não. Isso aqui quem vai ouvir é a galera que tem um outro entendimento, de repente um espírita, o ubandista, sabe, o kardecista, e as pessoas de repente vão se questionar, sabe? Sim. Porque essa coisa de entender, né? Porque teve muita gente que falou assim, é estranho esse tema, você propôs que quer ser diferente, né? Porque você quer ser melhor do que todo mundo. Eu falei, não, cara, eu só quero ser diferente igual a Cristo. Você consegue entender isso? Sim. Aí as pessoas paravam assim, bugavam, né? Que parece muita filosofia, né, bicho? Meio, né? Pô, cara, diferente igual a Cristo é diferente do mundo, diferente daquilo que eu posso ser igual a você, imitando, sim, sabe? Porque nós somos feitos à semelhança. Cristo se fez carne, homem, habitou entre nós, experimentou e passou por tudo que a gente passou. No final do ministério dele, ele disse, cara, vocês vão ter aflição, mas fica tranquilo, porque eu passei e venci. Ou seja, vocês também podem. Uhum. Mas enquanto teve, por onde passou, fez diferença. Onde tinha choro, quando ele passava, cessava o choro. Onde tinha dor, quando ele passava, a dor passava. Onde tinha morte, por onde ele passou, trazia vida. Então, assim, ele sempre fez diferença. Então, cara, eu quero ser diferente igual a Cristo foi para a vida do próximo, para a vida do outro. Porque, assim, ser igual ao outro sabe aquela coisa do mais do mesmo? Acho que a gente está um pouco cansado. Então, assim, foi a proposta, uma das que a canção trouxe, sabe? E vestir isso não foi fácil, não. Sim. É você se sentir remando contra a maré durante muito tempo e até hoje. Entendeu? Eu confesso que até pouco tempo atrás eu falei, cara, deu já, né? Chega, eu não vou gravar mais não. Mas Deus me ama muito e falou assim, cara, tem trabalho. E assim, só para vocês saberem, o clipe oficial dessa canção vai estar na descrição desse vídeo. Opa! E também
terá também o clipe oficial de uma canção que eu fiz, chamada Dom Supremo, que eu tive Linda o prazer canção. de gravar com ele, né? Tive o prazer Linda de gravar canção. com ele também. E eu queria saber o que você poderia falar para motivar as pessoas que estão começando nessa caminhada. Tem aquelas pessoas que já cantam, para aquelas pessoas que já cantam, mas não atuam profissionalmente e gostariam de atuar profissionalmente. Qual seria a palavra de motivação que você traria para essas pessoas? Cara, não se iludam. É isso, eu acho que assim, tentem trazer a coisa com verdade, sabe? E doçura ao mesmo tempo, se for possível, porque eu acho que vai ser menos dolorido. Porque a profissão da gente, cara, ela é muito glamurosa, sabe? Mas ela nem sempre ela é tão assim, como eu posso dizer. Eu vou usar a expressão verdadeira, mas não seria isso, sabe? Por isso que eu falo, não se iludam. Por que eu digo isso? Vamos pegar o exemplo meu de vida. Eu fiquei na linha durante 11 anos, né? Todo final de semana. Era mala, viagem, hotel. Mala, viagem, hotel. Isso foi uma realidade para minha vida durante 11 anos. Mas assim, eu fiquei de 5 estrelas ao hotel, sabe? Mas aquilo passava, cara. Era 1h20 de evento. Tem uma hora que o evento acaba. As cortinas fecham, a luz se apaga. E depois você volta. Então assim, construam coisas sólidas, sabe? A vida, ela é a vida e assim, tem que continuar sendo a vida. Não entrem nessa de tipo, sabe? Eu vou postar aqui para todo mundo achar que eu tenho. Não, essa coisa de estar preocupado com, sabe? De parecer. Isso é um caminho muito perigoso, porque tem uma hora que isso passa e aí você se vê sem norte, você se vê assim... Exato, perdido. Sabe? A Bíblia fala pra gente sobre a prudência de construir algo sobre o alicerce, que é a rocha, e a areia. É um castelo de areia que tu faz, cara. Vem a primeira tempestade, quando bate, isso leva e, cara, a queda é dolorida. Então, por isso eu digo, qual conselho você pode dar? Eu poderia falar muitas coisas, mas eu acho assim, eu penso ser muito melhor dizer, não se iludam, vão com calma. Você é um dos exemplos mais legais de tudo isso, que para mim ajuda a minha vida. Hoje eu vi uma realidade diferente em relação à minha profissão. Você é um cara que tem uma profissão, mas você quis a música também. Você consegue gerir isso aí, sabe? Você tem aquela coisa assim que paga as contas, e você tem uma coisa aqui que assim pode te deixar milionário ou não. Entende? Mas o que está pagando as contas se mantém aqui, sabe? De uma forma muito, muito segura, né? Sim. Então, é igual a pergunta que as pessoas sempre me fazem. O que você acha de cantar música secular? Né? Eu falei, cara, primeiro que o achismo é um negócio perigoso pra caramba, mas vamos lá. Eu não vejo problema nenhum, mas qual é a sua necessidade de cantar música secular? Você faz o que da sua vida? Eu sou farmacêutico, eu sou advogado, eu sou administrador, só não sei o que. Tá te faltando alguma coisa? Não sei o que e tal. Eu falei, então por que você está indo lá? Sabe, você percebe a maldade às vezes numa pergunta? Porque tudo vai da motivação. Sim, sim. Porque assim, o Fael gravo mesmo, trabalho. Se você tem dificuldade com isso, eu respeito o seu ponto de vista, mas as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, sabem que eu sou um profissional da canção. E, cara, aonde eu estou, eu sou o mesmo. Aonde eu estou... Sabe de onde veio. Exato. Sabe aquela ideia do cristão? O cristão nada mais é que o pequeno Cristo. Aonde eu estou, eu sou lá. Eu quero ser sal. A oportunidade, do jeito que eu tenho... Às vezes eu posso até usar palavras, mas na maioria das vezes meu caráter não muda. Mas dizer para você assim, é meu prazer estar lá, cara, nem sempre foi, porque não é o meu ambiente. Mas eu tenho pessoas nesse ambiente que eu consigo amar, amo mesmo. Eu tenho amigos verdadeiros e bons nesse lugar, tenho, mas não assim, sabe aquela coisa do habitat natural? Sim. É diferenciado. Tem certo tipo de coisa que às vezes te incomoda. Você tem um limite. Então qual é a sua necessidade de estar lá? Porque eu sei das minhas. Sabe?
Eu tenho 3 filhos em idades escolares. Eu pago aluguel também. Eu tenho uma vida que... Se hoje eu não tivesse... Eu digo para você, seguramente, se eu não precisasse estar, não estaria, porque não faria sentido. A menos que fosse um propósito maior, eu estaria lá. Então, assim, você hoje está começando. Meu sonho, eu quero. Eu falei, cara, vá. É menos complicado do que já foi. Hoje você não é refém de uma gravadora. Aí tem 2 faces também, essa moeda aí, né? Que tem muita coisa legal e tem muita coisa não tão legal. Mas democraticamente a internet fez isso, e o espaço democrático da internet fez isso. Qualquer pessoa hoje pega um conteúdo e posta e lança, e o povo dá voz, consagra ou não, sendo bom ou não passa hoje necessariamente por uma gravadora ou pela rádio dizer que é isso aqui, porque antigamente tocou na rádio é sucesso, lembra? Sim. A gente viveu essa época. Hoje em dia, você não está tão refém disso, eu diria que quase nada. Então, cara, começar um trabalho hoje em dia já é menos complicado do que já foi. Mas tem uma identidade, e sim, persevere em algo que você acredita você acha que pode ser feito, faça com esmero, com carinho mesmo e segue. Acredita nisso. Se você puder investir nisso, invista nisso. Se o retorno não vier, se der errado, tente outra vez. Mas não se iluda, sabe? Para não dizer depois que a música é má, que Deus foi mal contigo. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Às vezes você se vê fazendo uma coisa que Deus não te mandou fazer também. Ainda tem essa parte, cara. Sabe? Você falou muito bem de uma coisa. Pô, você começando a sua carreira como cantor, isso foi para mim das coisas mais legais de todo esse... Dentre as coisas mais legais que a gente está vivendo esse papo aqui maravilhoso aqui, você frisou muito bem. Isso para mim é novo. Eu assinei o contrato em 2018, estamos em 2022, eu estou como cantor solo há 4 anos. Hoje eu me sinto um pouco mais seguro, mas assim, virar essa chave foi difícil pra caramba. São mais de 20 anos como backing vocal, servindo as pessoas, estando em palcos com um, com o outro. Agora você se vê no front do negócio, então sim, não foi fácil. Mas a gente está sabe, vamos de novo, vamos aprender. Agora já não erro tanto quanto já errei. Mas faz parte, é uma caminhada, é o dia a dia. Paz, é tanta coisa para falar, mas assim, eu estou muito grato, muito agradecido por você estar aqui hoje. Obrigado, muito cara. agradecido. Queria que você, antes de deixar suas redes sociais aqui pro pessoal, falasse se tem alguma novidade. O que tem de novo aí vindo aí como sim. cantor solo? Além desse single aí que spoiler de primeira mão, né? Foi spoiler, super spoiler. Porque assim, vamos lá. Foi como eu falei, eu fiquei um tempo sem lançar nada, né? Eu cheguei a lançar 2 singles, né? Que foi o No Secreto e depois o Simão Pedro, né? Que é uma canção também autoral minha. E depois eu parei, assim, quase 2 anos que eu não lançava nada, se eu não me engano. E aí, no último dia... Só lembrando que acho que a capa quem fez foi a Luísa, não foi? Isso, foi em casa. Foi a Luísa e o Marlon. Um beijo. Incrível. Mas ele falou, cara, tô com uma ideia aqui, tá, não sei o que, aquelas ideias loucas. Mas, vai pra um canto e faz assim, não sei o que, manda pra mim, a minha filha. Peraí, pai. Foi isso, até nisso, cara, incrível, foi maravilhoso, né? Foi muito legal aquilo. Mas aí, assim, agora no último dia 24 de julho, né? Deus tinha me dado uma canção mês retrasado, que eu tava incomodadíssimo, né? Com a canção, olha que coisa louca. Eu fiz a canção e fiquei incomodado com a canção. Porque a canção ia exatamente na contramão de tudo que, assim, eu, esteticamente, musicalmente falando, de música, estética de música, do que eu costumo fazer, né? Era uma música extremamente grande, né? Quando eu fiz a música e fiz o mapa, a música estava dando 8 minutos, mas canções tem 3 minutos e meio, 2 minutos e pouquinho, né? E eu me sinto à vontade com isso, né? E aí uma canção enorme, cara, mas espontâneo, né? Exato, mas
Mas toda vez que eu ouvia a canção, que eu cantava a canção, eu estava em casa lavando louça, as crianças estavam lá, daqui a pouco do nada me veio a canção, eu comecei a cantar e assim, do nada, eu cantava, daqui a pouco minha filha estava chorando na cozinha, eu fui pro estúdio, gravei, eu ouvia, não tinha letra, mas o refrão, eu falava, tu és santo, Deus incomparável, não há outro como tu és santo, Deus inigualável, não há outro como tu somente és Deus. E toda vez que eu ouvia isso, que eu cantava, o refrão veio, a letra, né? O início não. Toda vez que eu ouvia isso, eu imaginava muita gente cantando. Eu falei, Senhor, onde é que tu vai levar isso? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu fiquei nesse incômodo. E aí, resumindo muito da história, que eu já falei pra caramba, no último dia 24 agora de julho, eu gravei essa canção, gravei a canção ao vivo. Foi a primeira canção minha ao vivo, gravada no congresso de... Qual o nome da canção? Inigualável Deus. Inigualável, tá no YouTube? Não está ainda, não foi lançada. É o meu próximo single a ser lançado antes dessa canção da Marina. Ou seja, data já? Não tem não tem data ainda. A gente está nos finalmente da canção. Nilton tem culpa nisso. Ah, é? Já vou revelar logo aqui. Não tem culpa, não, eu quero saber agora. Agora eu quero saber o que o seu Nilton Barros falou contigo. Ele vai falar depois, a gente está ainda... Tá certo, tô ligado. Tá bom. Nilton tá me ajudando, Nilton é um amigo também que, graças a Deus, a vida trouxe, me deu uma pessoa que acredita muito em mim, acreditou sempre no meu ministério, um grande incentivador. Falei pra ele, contei a história e assim e tal. Aí eu consegui tirar 10 segundos da canção, fiquei um pouco mais em paz. Quer dizer, 10 segundos não, 1 minuto da canção, eu fiquei mais em paz. Foi gravada, a gente ainda vai mixar, vai masterizar ainda, tá tratando a canção. E eu acredito que sai ainda também para esse ano, né? A canção que eu fiz para Marina, eu quero lançar ainda em outubro, né? Que é quando a gente faz o nosso aniversário de 16 anos de casado. Então, assim... Tem projetos. Eu voltei a sonhar com os projetos. Estou aí. Pelo menos essas 2 canções. Agora, eu não parei de compor na pandemia. A pandemia deu um caldo aí de acho que umas 10 a 15 canções. Estão lá, assim, com arranjo, com tudo. E eu não sei o momento. Mas essa pulou a fila. Eu achei que eu ia fazer outras coisas. E essa aí pulou a fila. Sabe? E tá vindo aí para a glória de Deus. Quais são as redes sociais pro pessoal? Sim, sabe? Vamos lá. Ó, o Instagram é a única rede que é o contrário. Você vai me encontrar como Magalhães Fael. Porque quando eu cheguei no Instagram já tinha um Fael Magalhães. Né? Então no Instagram, @Magalhães Fael. Agora, Facebook, YouTube, Twitter, a minha página também do Facebook também, tudo você vai encontrar como Fael Magalhães. Gente, se você puder estar lá, seguir, estou lá contando de vez em quando as novidades e que para esse ano também vai ter muita coisa legal que a gente vai fazer. Só aguardar aí. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, irmão. Estou muito feliz por você ter vindo. Felicidade toda minha. Tá, muito obrigado. Esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. E até um próximo episódio de Papo com Menê Podcast. Deus te abençoe.